Bom dia a todos, bom dia, diretor ouvidor Vanderlúcio Rodrigues, diretor regulador de transporte, Dr. Carlos Rafael, doutora Amanda, assessora jurídica Nicole, Tiago, doutor Emerson, que aqui se encontra como espectador na data de hoje. Hoje, dia 20, hoje é dia 21, né? 21 de maio de 2026, nós estamos na sede da Cuiabá Regula, conforme eu já falei os participantes, eu, Dr. Vanderlúcio, Dr. Carlos Rafael, eu como presidente da agência, nós vamos ao relato do primeiro processo da pauta de hoje, que é o CIGED 0000.0.028810/2026. Trata-se do processo administrativo sancionador 001/2026, instaurado em face da concessionária Águas Cuiabá em razão da constatação de irregularidades relacionadas à ausência de recomposição asfáltica, presença de patologia asfáltica e ausência de tampa de válvula de comando verificadas na Avenida São Sebastião, no bairro São Mateus, aqui em Cuiabá. Em decorrência das inconformidades constatadas pela fiscalização técnica dessa agência reguladora, foi expedido o termo de notificação número 170/2025 da DIRSAN, que é a Diretoria de Saneamento da Cuiabá Regula, concedendo-se prazo para que a concessionária promovesse a regularização das irregularidades apontadas. Após a apresentação de manifestações e documentos pela concessionária, bem como a realização de nova ação fiscalizatória destinada à verificação das medidas adotadas, a área técnica concluiu pela persistência de inconformidades relacionadas à recomposição executada. Diante disso, foi lavrado o auto de infração número 001/2026 da Diretoria de Saneamento da Cuiabá Regula, por meio do qual se reconheceu a materialidade da infração e o descumprimento das obrigações previstas na Resolução Normativa 7/2014 e no contrato de concessão 14/2011. Regularmente intimada acerca do auto de infração, a concessionária apresentou defesa administrativa, alegando em síntese a adoção das providências necessárias à regularização das inconformidades apontadas pela fiscalização, bem como a inexistência de fundamento para a manutenção da penalidade aplicada. Após a análise dos argumentos defensivos e dos elementos constantes dos autos, o diretor de regulador de saneamento, Dr. Emerson, entendeu pela manutenção integral do auto de infração e pela aplicação da penalidade pecuniária por considerar caracterizada a infração administrativa e suficientemente demonstrada a persistência das irregularidades identificadas pela fiscalização regulatória. E resignada com a decisão proferida, a concessionária interpôs recurso administrativo requerendo a reforma da penalidade aplicada. Em razão disso, os autos foram encaminhados à Superintendência Jurídica para análise do juízo de admissibilidade recursal, tendo a subjur concluído pelo conhecimento do recurso diante do preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade previstos no nosso regimento interno e na regulamentação aplicável, com posterior encaminhamento do feito à apreciação da diretoria colegiada. Tá? Então, a partir deste relato, eu acho que eu vou ter que fazer agora o sorteio do relator, né? Já está aqui no nosso copinho os nomes dos dois diretores, Carlos Rafael e o Vanderlúcio Rodrigues, porque como todos já sabem, quando há um recurso, ele é distribuído entre os demais diretores reguladores, tá? Diferentes daquele que proferiu a decisão competente da matéria. Então, será que o senhor vai se sortear, doutor Carlos? Pode acontecer isso. Acho que não, acho que é a vez do Vanderlúcio relatar. Vanderlúcio, nosso relator. Vanderlúcio Rodrigues, tá? Então, esse processo, esse recurso ficará a cargo do diretor
Vanderlúcio Rodrigues. Então aqui nós estamos então reconhecendo este recurso administrativo interposto pela concessionária, pela Águas Cuiabá. Ela preencheu os requisitos formais de admissibilidade previstos no regimento interno da agência e distribuímos esse recurso administrativo mediante o sorteio que foi promovido entre o Dr. Vanderlúcio e o Dr. Carlos Rafael, tá? Competindo ao diretor Vanderlúcio Rodrigues a elaboração do relatório e depois a apresentação do voto, tá? Perante essa diretoria reguladora, tá? E também, claro, após a comunicação formal da concessionária acerca desse recebimento, tá? Do recurso, do presente recurso, da designação dessa relatoria para ciência e acompanhamento regular desse processo. De acordo? De acordo. Correto. Então vamos ao próximo processo. É o administrativo 028850/2026, que se trata de processo sancionador instaurado em face da concessionária Águas Cuiabá em razão da constatação de irregularidades relacionadas à má qualidade da recomposição asfáltica, calçada danificada, ausência de recomposição asfáltica e ausência de limpeza de sarjeta, verificada na travessa Lulu Cuiabano, bairro Centro-Norte de Cuiabá. Em decorrência das inconformidades constatadas pela fiscalização técnica dessa agência reguladora, foi expedido o termo de notificação número 143/2025 da DIRSAM, concedendo-se prazo para que a concessionária promovesse a regularização das irregularidades apontadas. Após a apresentação de manifestação e documentos pela concessionária, bem como a realização de nova fiscalização destinada à verificação das medidas adotadas, a área técnica concluiu pela persistência de inconformidades relacionadas à recomposição executada, tendo sido constatada a existência de patologia asfáltica no caminhamento da rede coletora de esgoto, além de permanência de materiais e resíduos no local fiscalizado. Diante disso, foi lavrado o auto de infração 02/2025 da Diretoria de Saneamento, por meio do qual se reconheceu a materialidade da infração e o descumprimento das obrigações previstas na Resolução 07/2014 e no Contrato de Concessão 14/2011. Regularmente intimada acerca desse auto de infração, a concessionária apresentou defesa administrativa e alegou, em síntese, a adoção das providências necessárias à regularização das inconformidades apontadas pela fiscalização, bem como a inexistência de fundamento para a manutenção da penalidade aplicada. Após a análise dos argumentos defensivos e dos elementos constantes dos autos, o diretor de regulador de saneamento, Dr. Emerson Leite, entendeu pela manutenção integral do auto de infração e aplicação da penalidade pecuniária, por considerar caracterizada a infração administrativa e suficientemente demonstrada a persistência das irregularidades identificadas pela fiscalização regulatória. E resignada com a decisão proferida, a concessionária interpôs recurso administrativo requerendo a reforma da penalidade aplicada. Em razão disso, os autos foram encaminhados à Superintendência Jurídica para análise do juiz de admissibilidade recursal e essa subjur concluiu pelo conhecimento do recurso, diante do preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade previstos no regimento interno e na regulamentação aplicável, com o posterior encaminhamento do feito à apreciação da diretoria colegiada. Então, nós novamente procederemos com o sorteio dos relatores, entre os relatores. Eu vou fazer agora, oportunizar o Vanderlúcio tirar um papelzinho. Devolvo ao Carlos a obrigação. Vanderlúcio Rodrigues assim. Então, se auto-sorteou, novamente esse recurso ficará sob vossa relatoria, tá? Então, acredito que todos aqui acompanham o conhecimento desse recurso administrativo interposto pela concessionária Águas Cuiabá, que preencheu os requisitos formais de admissibilidade previstos no nosso regimento. Esse recurso será distribuído ao diretor regulador Vanderlúcio Rodrigues, conforme o sorteio aqui se revelou, e depois façamos as comunicações formais à concessionária para que possa receber o recurso sobre o recebimento do recurso administrativo e que possa acompanhar o seu deslinde. Tá?
Quanto ao próximo processo da pauta, que é o processo administrativo SIGED 039677/2026, este também pendente de recurso de relatoria recursal, né? É o processo sancionador 03/2026, instaurado também contra a Águas Cuiabá, em razão da constatação de cobrança indevida de tarifa de esgotamento sanitário referente ao imóvel localizado na General Melo 291, Poção, Cuiabá. Conforme registrado pela fiscalização técnica dessa agência, verificou-se que a localidade objeto da demanda não dispõe de rede coletora de esgoto disponível ao usuário, bem como que a região ainda se encontrava em fase de tratativas para o recebimento das subbacias do sistema de esgotamento sanitário, inexistindo até então autorização regulatória para início da cobrança da tarifa de esgoto naquela área. Diante das inconformidades constatadas, foi expedido o termo de notificação 172/2025 DIRSAM da Cuiabá Regula, concedendo o prazo de 15 dias para apresentação de manifestação e adoção das providências necessárias à regularização da situação apontada pela fiscalização. Em resposta ao termo de notificação, a Águas Cuiabá apresentou manifestação administrativa por meio da carta CE-AC/Cuiabá Regula, regulatório -1-3100/2025, na qual alegou em síntese que a cobrança estaria vinculada às disposições constantes do Acordo Substitutivo de Sanção número 01/2024, firmado perante a então ARSEC, especialmente no que se refere à implementação do sistema misto da Bacia Prainha e a possibilidade de início da cobrança após a apresentação do, abre aspas, as-built das obras executadas. Todavia, após a análise dos documentos apresentados, concluiu-se que a cobrança realizada pela concessionária ocorreu em desconformidade com os condicionantes regulatórios e contratuais vigentes, especialmente porque não restou demonstrada a efetiva disponibilidade da rede coletora de esgoto ao imóvel fiscalizado e tampouco a comprovação de comunicação prévia à população da região quanto ao início da cobrança tarifária. Diante disso, foi lavrado o auto de infração número 3/2025 DIRSAM da Cuiabá Regula, reconhecendo-se a prática da infração administrativa decorrente da cobrança indevida da tarifa de esgotamento sanitário, em afronta às disposições da Resolução Normativa 07/2014 e ao Contrato de Concessão 14/2011 e ao próprio Substitutivo de Sanção 1/2024. Regularmente intimada, a concessionária apresentou defesa administrativa, sustentou a regularidade da cobrança, e requereu o cancelamento da penalidade aplicada. Após a análise dos argumentos aplicados, a Diretoria Reguladora de Saneamento concluiu pela manutenção integral do auto de infração e da penalidade pecuniária por considerar suficientemente comprovada a materialidade da infração e a inobservância das condicionantes regulatórias necessárias à cobrança da tarifa de esgotamento sanitário. E resignada com a decisão proferida, a concessionária interpôs recurso administrativo requerendo a reforma da decisão sancionatória. Em razão disso, os autos foram encaminhados à Superintendência Jurídica para análise do juiz de admissibilidade recursal, esta que concluiu pelo conhecimento do recurso diante do preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade previstos na regulamentação aplicável e no regimento interno dessa agência, com a posterior remessa à apreciação da diretoria colegiada. Então, pelo relatório aqui, se trata de uma penalidade aplicada com relação à interpretação sobre o acordo substitutivo de sanção, né, promovido ali na Bacia da Prainha. Né? À época, até inclusive, a ARSEC presidido pelo diretor Vanderlei Rodrigues, que promoveu esse substitutivo de sanção importante, uma ação muito importante. Só fazer um esclarecimento, que o substitutivo de sanção era assim: após a disponibilidade da rede de esgoto, eles faziam as obras, tinham que comunicar a agência, após a agência, né, dar o ok, aí eles comunicar a população da localidade, da rua, aí 30 dias após essa comunicação que poderia iniciar a cobrança de esgoto, né? Se não passou por esse procedimento aí. Certo, é um processo que a concessionária recorreu, ele vai pendente também de sorteio. Na oportunidade, o relator poderá também estudar, revisitar a matéria e eventualmente deliberar a respeito, tá?
inclusive em análise ao voto proferido já pelo Dr. Emerson Leite. Por favor, Amanda. Carlos Rafael. Carlos Rafael É, Demian isso aí. Gomes de Carvalho, diretor de 2 a transporte, 1. será o relator desse procedimento, tá? Que foi conhecido, né, o recurso administrativo, correto? Todos de acordo, pelo conhecimento, sorteado o Dr. Carlos Rafael como relator da análise recursal, tá? E depois nós temos também, reiterando, comunicar formalmente a concessionária sobre o curso, né, da pretensão recursal aduzida aqui, tá? Nós temos, então, mais um processo administrativo, mas esse é da relatoria do... Esse é para você fazer a leitura e votar pelo recebimento ou não do pedido de reconsideração. Do pedido de reconsideração. Tá. E depois nós temos mais algum além desse? Resolução, Carlos. Ah, tá. Entendi. Tá. Já memorei aqui. Esse último Tá. e a próxima. Esse aqui, já relembrei. Esse aqui é um expediente que foi protocolado pela CSMOB por meio do ofício 104/2016. É o processo administrativo 039.677 de 2026. Que ele foi apresentado como um recurso administrativo e um pedido de reconsideração em face da decisão anteriormente proferida pela diretoria da Cuiabá Regula no âmbito do processo administrativo CIGED-NUP 50.0171.753/2025, referente ao contrato de concessão 558/2022 PMC. No processo originário, a concessionária CSMOB formulou pedido relacionado à neutralização do índice de satisfação dos usuários, que é o ISA, especialmente em razão da alegada impossibilidade de aferição plena do indicador, enquanto não concluídas determinadas estruturas vinculadas ao objeto contratual, notadamente o mercado municipal Miguel Sutil. Em razão, aliás, em decisão anteriormente proferida, a diretoria reguladora reconheceu a impossibilidade de aferição integral do ISA relativamente aos elementos ainda não disponibilizados à população, mantendo a neutralização apenas de forma prospectiva. Posteriormente, em sede de pedido de reconsideração, a concessionária requeriu a atribuição dos efeitos retroativos à neutralização do indicador, pleito que foi expressamente apreciado e indeferido pela diretoria colegiada. E resignada, a concessionária apresentou um novo expediente administrativo, sustentando em síntese a existência de suposta contradição lógica interna na decisão administrativa anteriormente proferida, sob o argumento de que o reconhecimento da inviabilidade metodológica de aferição integral do ISA afastaria igualmente a validade das medições anteriormente realizadas, especialmente quanto à terceira e quarta rodadas de avaliação do indicador. A CSMOB recorrente sustenta ainda que a decisão administrativa ela possuiria natureza meramente declaratória e não constitutiva, razão pela qual os efeitos da neutralização deveriam retroagir ao momento em que se verificou a alegada impossibilidade de aferição integral do indicador. Defende também a incidência da teoria dos motivos determinantes, bem como a ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro contratual e enriquecimento sem causa da administração pública em razão da manutenção dos efeitos financeiros decorrentes das avaliações anteriores do ISA. Além disso, a concessionária alegou que as notas atribuídas ao ISA durante a terceira e a quarta rodada teriam sofrido influência de fatores externos relacionados à ampla repercussão midiática e manifestações públicas acerca do sistema de estacionamento rotativo e da execução contratual, circunstâncias que, segundo a firma, teriam impactado negativamente a percepção dos usuários e comprometido a confiabilidade das avaliações realizadas. Submetida a matéria à análise preliminar da Superintendência Jurídica dessa agência, a Subjur concluiu que o expediente apresentado configura reiteração do pedido dos efeitos retroativos já apreciados e indeferido pela diretoria colegiada em sede do pedido de reconsideração, não se tratando de matéria nova, mas tentativa de rediscussão do mérito administrativo anteriormente já decidido. Nesse sentido, entendeu-se pelo esgotamento da via administrativa ordinária no âmbito da agência, opinando-se pelo não conhecimento do expediente como novo recurso administrativo ou novo pedido de reconsideração, ressalvada apenas a possibilidade de análise restrita de eventual erro material, erro de cálculo ou vício formal
objetivamente demonstrada. Hipótese não verificada no caso concreto. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou deliberando, tá? E para que seja recebido meramente em sua forma protocolar, tá? O expediente apresentado pela concessionária CS-MOB para fins de registro e regular tramitação interna, não sendo conhecido, né, esse expediente como um novo recurso administrativo ou um novo pedido de reconsideração diante do esgotamento da via administrativa e da ausência do cabimento recursal, considerando, Dr. Carlos, que a matéria referente à retroatividade da neutralização do ISA, que é o Índice de Satisfação dos Usuários, ela já foi apreciada, já foi indeferida pela diretoria colegiada da Cuiabá Regula em sede de pedido de reconsideração. Então, se trata de uma reiteração da matéria que já foi apreciada, já foi discutida. Tá? Tem a ressalva do eventual erro material, erro de cálculo, erro de vício formal objetivamente demonstrado, né? Poderá ser analisado de forma restritiva, mas sem reabertura do mérito quanto a essa questão administrativa já decidida, né? Já com entendimento já pacificado, tá? Então, assim, o que eu estou colocando em discussão aqui, a gente dê ciência da possibilidade de utilização dos mecanismos de solução de conflitos, previstos também no capítulo, acho que é o capítulo 14 do contrato de concessão, né? Caso persista a controvérsia relacionada aos impactos econômicos e financeiros ou a interpretação de cláusulas contratuais aplicáveis. Então, é nesse sentido, se os senhores estão eu acompanho, de acordo, e reforço que essa inovação não pode ocorrer, porque o próprio regimento em si já estabelece, né, quais são os graus e os mecanismos recursais aos quais já foram utilizados para discutir esse mérito. Então, a admissibilidade do recurso nem caberia em virtude de não ter previsão regimental, né, nesse sentido. Então, acompanho o voto do senhor, né, ao receber, mas não tem como reconhecer por ausência de previsão regimental, né, uma vez que é matéria já deliberada na agência pelo colegiado. Então, tá. Eu acompanho também. Então tá, então está recebido o recurso e não conhecido. Também cientificar, pessoa jurídica científica, né, formalmente a concessionária. Esse último sou eu, né? E esse aqui é uma solicitação que é o processo administrativo 50.0.0078083/2026, que é uma solicitação encaminhada pelo Dr. Carlos Rafael Relato sou eu que faço. Então, né? Carlos Rafael Demian Gomes de Carvalho, que é uma solicitação da sua diretoria. Perfeito. Tá? Então, a quem eu passarei a palavra para que faça o relato e explique do que se trata. Tudo bem, então, bom dia a todos. Trata-se do processo administrativo CIGED 0000078083/2026. Passo a relatar. Trata-se de solicitação encaminhada pela Diretoria Reguladora de Transporte Coletivo Urbano, visando a inclusão na pauta da reunião da diretoria colegiada, realizada em dia 21/5/2026, de proposta de alteração da Resolução Normativa 09/2025, com o objetivo de disciplinar a aplicação de penalidade administrativa em caso de descumprimentos relacionados ao não envio intempestivo, incompleto ou inconsistente de dados do sistema de bilhetagem eletrônica e demais informações requisitadas pelo Cuiabá Regula. Conforme exposto pela Diretoria Reguladora de Transporte Coletivo, a regulamentação atualmente vigente não contempla previsão específica de sanção aplicável às hipóteses de descumprimentos relacionados ao fornecimento das informações operacionais e contratuais solicitadas pela agência reguladora, circunstância que, segundo a área técnica, compromete a efetividade das ações fiscalizatórias e a adequada instrução dos procedimentos regulatórios relacionados ao sistema de transporte coletivo urbano. Nesse contexto, a diretoria proponente solicitou a alteração do artigo 3º da Resolução Normativa 09/2025, mediante a inclusão de novo parágrafo prevendo a multa no valor de R$ 2.000 por solicitação não atendida, inclusive nas hipóteses de não envio intempestivo,
envio incompleto ou inconsistente dos dados do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e demais informações solicitadas pela agência que Cuiabá regula, sem prejuízo das demais sanções administrativas cabíveis. Submetida a matéria à análise da Superintendência Jurídica, verificou-se que, além da inclusão da penalidade específica, seria recomendável promover ajuste redacional no artigo 1º da Resolução 09/2025, a fim de individualizar a obrigação de envio de dados do sistema de bilhetagem eletrônica, separando-as das demais informações, documentos e esclarecimentos que podem ser formalmente registrados pela agência reguladora no exercício de suas competências. A adequação sugerida pela Superintendência Jurídica tem por finalidade conferir maior clareza e precisão ao texto normativo, evitando a interpretação de que a expressão demais informações estaria necessariamente vinculada aos dados relativos do sistema de bilhetagem eletrônica. Assim, propôs que o inciso 4º do artigo 1º passe a tratar especificamente dos dados do sistema de bilhetagem eletrônica e que seja incluído o novo inciso 5º para contemplar as demais informações, documentos e esclarecimentos distintos dos dados do SBE, necessários à atividade regulatória e fiscalizatória da Cuiabá regula, quando formalmente solicitadas e relacionadas à prestação de serviço público delegado. A diretoria colegiada, ao analisar a matéria, considerou pertinente tanto a proposta originária da diretoria reguladora de transporte coletivo voltada à instituição de penalidades específicas quanto à adequação redacional sugerida pela Superintendência Jurídica, por entender que ambas contribuem para a coerência normativa, a segurança jurídica e a efetividade da fiscalização do serviço público delegado. E aí eu coloco em deliberação a matéria para a diretoria colegiada. O senhor está propondo aqui a aprovação das alterações propostas na Resolução Normativa 9 de 25, Isso. pelos termos apresentados pela sua diretoria reguladora de transporte, é isso? Isso. E incluir adequações na redação e eventual não, o senhor está instituir penalidade específica aplicável às hipóteses de cumprimento relacionadas A entrega envio de documentação, dados, informações, documentos, determinados né? Só para esclarecer, Uma multa também. é porque a resolução anterior a gente falava só da questão das informações envolvendo o sistema de bilhetagem eletrônica. Né? Mas o que a gente constatou é que demais informações, quando a gente solicita e eles ou entregam de forma parcial ou fora do prazo, não havia uma previsão na resolução específica. Né? Uhum. E para a gente não aplicar uma analogia para depois ser questionada, dizer que a aplicação de sanção da entrega de informação é só para sistema de bilhetagem, então a gente corrige e coloca aqui demais informações, né? Então, Certo. não só em relação ao sistema de bilhetagem, mas... Certo, eu tenho acompanhado o trabalho do senhor, doutor Carlos. O senhor, especialmente o contrato relacionado à concessão de transporte público, o senhor tem enfrentado algumas dificuldades, eu tenho acompanhado de perto com relação à obtenção de informações. Exato. A premissa do trabalho da agência reguladora, a número 1, é ter livre acesso às informações e, quando solicitado, ter essas informações em mãos fidedignas, né? Isso, os demais contratos aqui, os quais nós regulamos, com os quais nós lidamos, né? Nós temos tido pouco ou quase nenhum problema com relação à solicitação de informações e a precisão dessas informações. O que eu não tenho percebido com relação às empresas de transporte público. E essa medida que o senhor sugere vem para solucionar esse problema e essa dificuldade que o senhor vem enfrentando para poder fazer uma regulação e principalmente uma fiscalização, né, adequada. Então eu estou totalmente de acordo com a proposta formulada pelo senhor. E eu também, eu até sublinhei aqui uma frase importante aqui da Superintendência Jurídica: maior clareza e precisão do texto normativo. Quanto mais claro e mais preciso, melhor a atuação. Está de parabéns aí, doutor Carlos. Ótimo. Então, a deliberação, né? Então, é pela aprovação das alterações aprovadas, né? A diretoria colegiada deliberou por unanimidade. A aprovação das alterações propostas na Resolução Normativa 09/2025, nos termos apresentados
pela Diretoria Reguladora de Transporte Coletivo Urbano, incluindo as adequações relacionadas e a instituição de penalidade específica aplicável às hipóteses de descumprimento relacionados ao envio de dados, informações, documentos e esclarecimentos requisitados pela agência Coeba Regula, determinando-se a adoção das providências necessárias à formalização, publicação e entrada em vigor da respectiva resolução normativa. Era isso que a sugestão apresentada pela diretoria. Eu acho que encerra a pauta, né? São os processos a serem julgados no dia de hoje. Presidente. Então, joia, obrigado, Ok. tá, pelo trabalho. Obrigado, Opa. Wander Lúcio. Obrigado à nossa Bem, superintendência bom. jurídica, Tiago, Dr. Emerson, que também não está mais aqui presente, mas muitos dos processos aqui hoje foram fruto do trabalho do Dr. Emerson, né? Os recursos aqui apresentados pela concessionária também. Então, nada mais para hoje, eu encerro a presente sessão. Ótimo.